Olá, você que está chegando agora, na verdade, está vendo uma reprise dessa live com a Raquel. Estivemos aí com alguns probleminhas técnicos, mas voltamos agora. Vamos ver se vai dar certo. A internet, mais uma vez, não colaborou, mas agora vai dar certo, hein? Pessoal, boa noite. Quem está entrando aqui, sejam bem-vindos. E a internet, olha, tá de brincadeira hoje, hein? Vamos lá. Quem entrou agora, gente, dá um sinalzinho aí para ver se vocês estão me vendo, me ouvindo. Raquel já entrou aqui. Ah, Thaís, Thaís. Boa noite, doutora Larissa. Seja bem-vinda. Tivemos um problema técnico aqui novamente. Internet não está ajudando, ou pode ser o Instagram também, né? Estávamos com muitas Voltei. lives esses dias, né? O horário também pode ser, né? Ô, Raquel, desculpa, hein? Agora Imagina. se caiu aí, se caiu aqui. Fiquei na dúvida agora. Você que travou para mim. Travou, né? Até minha mãe mandou aqui no WhatsApp que travou, travou. Falei, ai, meu Deus do céu. Então eu vou, né, desconectar e conectar tudo de novo, né? É, Mas não tem problema, porque a gente não desiste, né, Raquel? A gente tá firme e forte aqui, não tem problema. vamos embora. Vamos embora. Olha que legal, o pessoal chegando aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Temos profissionais da saúde aqui com a gente, hein? Isso é ótimo, isso é ótimo. Muito Ótimo, legal, né? Então vamos ótimo. retomar, né? Você fica à vontade, né? Da parte que você quiser retomar. Que nem você falou, vou resumir, né? Mas tem a petição que está contando lá toda a sua história da Melissa. Sim. É, eu sofri violência obstétrica nos 3 partos, né? Nas 3 gestações que eu tive. Então, a violência obstétrica não era nenhuma novidade para mim. Por mais informações que eu tinha, eu vou dizer assim, né? Eu passar pela situação que eu passei, a gente fica muito impotente ali, sem saber o que fazer. Então, é muito difícil a gente ter uma reação quando acontece esse tipo de coisa, né? Sim. Na gestação da Melissa já começou quando eu engravidei, né? Que eu com 37 anos fui chamada de velha para gestar. Então eu achei aquilo um absurdo, mas a gente acaba relevando. Eu passei com um médico de alto risco por conta da minha idade, por conta da minha primeira gestação, que foi cesárea. A minha primeira gestação foi cesárea porque eu tive pré-eclâmpsia. Só que eu era muito nova e eu realmente não sentia nada. Minha pressão estava 19/8 e eu estava pulando, como se nada tivesse acontecendo. Só que eu engordei muito na gravidez. Eu engordei 30 quilos e aquilo fez a minha pressão subir. Então não teve outro jeito a não ser fazer uma cesárea. E na gravidez da Melissa estava tudo bem. Todo mundo me questiona, né? Ah, aconteceu alguma coisa? Ela tinha alguma coisa? Ela não tinha nada, sabe? Era uma criança saudável para falar assim, ah, vai acontecer alguma coisa, vamos esperar que aconteça alguma coisa. Não. Realmente foi feita uma indução desnecessária. A data prevista de parto era dia 19 de agosto de 2020, isso faz 1 ano e 8 meses. E ela não veio no dia 19 de agosto, ela demorou mais um pouquinho para começar o trabalho de parto. E no dia que eu fui na maternidade, eu estava completando 9 meses aquele dia. Que até essa observação eu faço sempre, porque assim, quando a gente engravida, é contada a última data da menstruação, né? A minha última data de menstruação foi dia 13 de novembro. Só que eu engravidei dela no dia 26 de novembro. Então, eu lembro que foi quando eu comecei o pré-natal, a enfermeira me deu um papel com todas as semanas
que eu iria fazer com as datas direitinho. Então, quando foi a data da concepção, já estava contando 2 semanas ali. Então, aquele dia que eu fui no hospital, eu estava realmente completando 9 meses de gestação e ela poderia ainda nascer em 2 semanas para frente. Só que eles não queriam escutar o que eu estava falando. A minha voz não importava. O que eu estava dizendo não importava. Para eles, eu já estava de 41 semanas e o médico resolveu fazer essa tal da indução. Porque o meu primeiro parto foi cesárea e o segundo foi normal. Então, apesar de eu ter sofrido também intervenções, eu sofri a epísio no parto normal, eu sofri a manobra de Cristeller, a médica também subiu em cima de mim para empurrar o nenê. Foi um parto normal, vamos dizer assim. A minha bolsa estourou em casa, eu fui para a maternidade, aí lá eu sofri essas coisas, mas ele nasceu natural e nasceu bem, vamos dizer assim. No dela, eu não sabia direito o que era essa indução, era uma coisa nova. E aí, como a gente vai deixando essas coisas de lado, de pesquisar o que é a indução, o que é isso, o que é aquilo, o que pode ou não acontecer, a gente nunca quer levar o que pode acontecer para o outro lado, né? A gente quer sempre, vai ficar tudo bem. Como eu já vi muitas mães, muitas mulheres entrarem no meu perfil grávidas e tipo não querem nem saber o que aconteceu comigo, porque elas estão num momento diferente ou porque elas estão num status diferente, não vão ganhar no SUS, mas eu digo, afirmo e reafirmo que isso não acontece só no SUS, acontece no particular também, acontece em clínica paga, tudo pago, acontece essas violências em todos os lugares. E o que aconteceu foi, eles fizeram a indução, por eu já ter uma cesárea, teria que ser por sonda, a sonda não fixou, o médico realmente não tentou também várias vezes, ele não deu uma atenção ali para mim. Ele disse que por conta de já ter 3 centímetros de dilatação, a sonda não fixava, e aí eu teria que entrar no soro. Soro esse que tem ocitocina, aonde os riscos de acontecer alguma coisa eram grandes, só que eu não fui informada, porque eu jamais iria aceitar fazer uma indução se eu fosse morrer ou a minha filha fosse morrer. Jamais eu ia aceitar isso. E para mim era um soro. Então vamos pro soro? Vamos pro soro. Soro. Eu ia entrar em trabalho de parto, eu estava sem comida, eu estava sem água, sem acompanhante. O soro iria me hidratar e eu ia ficar forte para quando viesse a contração, ela nascer, né? E não era isso. Foi colocada uma alta dose de medicação, aonde o trabalho de parto começou muito rápido e o meu útero rompeu. Vou dizer as horas mais precisamente, porque muitas mulheres falam, eu fiquei 6 horas em trabalho de parto, eu fiquei 14, 18, 30, fiquei 4 dias em trabalho de parto. A indução pode demorar até 36 horas. Diz a médica que me atendeu no meio da gestação, quando ela me explicou isso, né? Que eu perguntava como é que poderia ser o parto. E ela me disse que depois dessas 36 horas, se o trabalho de parto não evoluísse, iria para uma cesárea. E o meu caso, a indução durou algumas horas só. A internação começou de 3 para 4 horas, a medicação foi colocada em mim às 6 da tarde, foi colocada uma alta dose de meia em meia hora, que isso já é um absurdo, né? Eu fui informada por médicas que é colocado gotas, vamos dizer assim, de 6 horas, de 8 em 8 horas, sabe? É uma coisa assim prolongada. Se o trabalho de parto não for evoluindo, aí aumenta a dose da medicação. Não algo descontrolado, assim, de meia em meia hora vai lá e toma remédio. Então foi uma coisa assim muito rápida. Tanto que às 6 da tarde colocou,
já começou uma contração muito forte, já começou um incômodo muito forte. Às 9 da noite estourou meu útero e estourou tudo. Eu senti estourar. Quando eu entrei na sala de parto, eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo, como se fosse um chute, uma bola estourando. Eu avisei a enfermeira entrou na sala como se fosse tudo normal, como se tivesse tudo correndo tudo bem. Não tive monitoramento da bebê, eu não fui monitorada nessas horas. A enfermeira pedia para mim ficar fazendo vários tipos de posição, só que ela não me ajudava, não encostava a mão em mim. Então, eu ficava com medo de cair, realmente, de escorregar, alguma coisa assim. E ela ficava assim, de braço cruzado, a 2 metros de distância, pedindo para mim levantar da cama e me mexer. E eu estava com muita dor, porque a dor da contração é uma. A dor que eu estava sentindo, além da contração, que foi o momento que eu senti essa bola estourar, foi a hora que o meu útero rompeu. Eu senti uma queimação muito forte. Então era muito forte, eu não conseguia realmente ter o controle dessa dor. E aí ela pedia para mim ficar fazendo várias coisas, e eu lembro que ela falava para mim, olha, como é que ela falava? Você que sabe. Se você não fizer o que eu estou pedindo, você vai sofrer mais. E aí eu lembro que teve uma hora que ela saiu do quarto, ela encostou a porta do quarto, eu fiquei realmente sem nenhuma assistência ali, apenas eu e o meu companheiro do lado, que ele não sabia nem o que ia fazer ali. Ela virou e falou assim, ó, essa daí vai dar trabalho. E eu não estava fazendo nada. Eu queria ter xingado, eu queria ter gritado, eu queria ter quebrado tudo, eu queria ter batido nela, para realmente ter um pretexto deles ter me deixado sozinha, deles não ter me amparado, deles não ter cuidado de mim, ou coisas assim. Mas eu não fiz absolutamente nada. E eu sabia que eu estava sofrendo essas violências, só que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha como sair correndo, eu não tinha como chamar a polícia, eu não tinha como gritar. Apesar de não estar sozinha, de estar com meu companheiro do lado, mas para ele estava tudo normal também. Tipo assim, por mais que ele sabia que estava acontecendo alguma coisa errada ali, a gente jamais vai imaginar o que vai acontecer, né? E das 9 da noite até a meia-noite, foi quando eles resolveram me levar para a cirurgia, né? A Melissa já não tinha mais batimento, ela já nasceu sem vida. Meu marido viu ela, né? Meu companheiro viu ela, disse que ela era um bebezão saudável, ela não tinha problema nenhum. Falar, ela tinha um defeito que pudesse nada. E ela tinha 3,660 kg, era um bebezão bem grande e não teve nem como reanimar. Eles tentaram até, a médica tentou, a médica disse que ela tinha umas manchinhas na barriga porque ela já estava em sofrimento. Acho que devido a eu querer fazer força para ela nascer, deve ter machucado ela também, eu não sei. Deve ter lesionado algum órgão dela também, alguma coisa assim. E não fizeram nem autópsia. Justamente para não dar algum erro que eles sabem que eles se cometeram, né? Não fizeram. A única coisa que eu tenho da Melissa é um atestado de óbito com o peso dela, como se ela fosse um pedaço de carne, vamos dizer assim. Porque eu não tenho nem o tamanho. Todas as mães têm. Ah, o meu filho nasceu com tantos quilos e com tantos centímetros. Nasceu com 8 meses, mas ele teve tantos quilos, tantos centímetros. Meu filho, eu não sei o tamanho dela. Né? O meu companheiro sabe, ele pegou, ele viu, ele ficou com ela. Quando eu acordei, eu estava em choque. Por mais que eu soubesse, eu vou dizer que eu estava consciente? Estava consciente. Estava em partes, porque eu estava em choque. Eu não tive a percepção de que se eu não visse ela realmente, eu não ia mais ver. Para mim, a negação que eles tiveram ali com ela, eu também tive. Eu fiquei com medo. Então, foram muitas coisas, sabe? E, enfim, é tanta coisa que não tem nem como pontuar uma coisa ou outra, sabe? É um absurdo em cima de absurdo. Eu sei que
A própria médica que ficou com a nenê, que atendeu a nenê, falou para o pai, né? Falou, olha, pai, foi melhor assim. Imagine se você leva ela para casa e ela morre no seu colo, ou se ela fica numa cama vegetando, mesmo que isso pudesse acontecer. Nenhum pai quer escutar isso ali. A gente sabe que pode acontecer, mas nenhum pai quer escutar. E outra, não tinha o porquê isso acontecer, porque ela era saudável. A morte dela foi ocasionada por eles, entendeu? Quando eu acordei, sem acreditar que eu estava ali ainda, né? A médica simplesmente só olhou para mim. Na hora que eu acordei, eu vi que teve um alvoroço, né? Porque como eu fiquei da meia-noite, ela nasceu meia-noite e 25. Eu sei que no papel que tem o atendimento dela, apenas isso, está escrito que tentaram reanimar ela até a meia-noite e 47. E eu fiquei até quase 3 horas da manhã em cirurgia. Eles me apagaram, eu fiquei num estado gravíssimo, eu perdi muito sangue. Eles retiraram o meu útero, eu perdi o útero também. E com a retirada do útero foi aí que começou a conter o sangramento, vamos dizer assim. E a hemorragia realmente foi muito intensa. Eu, além de ter ficado as 3 horas com ela em hemorragia, com ela dentro da minha barriga, eu fiquei essas 3 horas na cirurgia. E eu vou falar que eu estou aqui por milagre. Sobrevivi por milagre, porque a maioria das mortes, né, maternas são por hemorragia, por complicação. Sim. E quando eu acordei, né, eu vi que teve um alvoroço e a médica só virou para mim e falou: olha, você está sentindo dor? E eu balancei a cabeça que sim. E ela falou: olha, você teve uma complicação, a criança não resistiu e a gente retirou o seu útero. E ela saiu da sala. Como se estivesse falando, contando uma piada, alguma coisa assim. Ela não explicou que complicação foi essa, ela não explicou quais eram os riscos que eu ainda estava correndo. Ela não contou o que tinha acontecido com a nenê. Ela não falou nada. Ela saiu e me deixou ali em choque. Eu não tinha reação, eu não conseguia ter uma reação. Então, é muito complicado, sabe? Você passar por uma violência dessa. Eu sei que muitas mulheres passam e conheço muitas que não têm força para lutar por justiça, porque realmente é difícil, é uma burocracia você ligar para um advogado e pedir uma atenção. Geralmente eles cobram para escutar e algumas mães não têm nem condições de pagar, né, esse primeiro atendimento. E aí vai para a Defensoria Pública. Tem esse desgaste, porque a mulher passou toda a gestação, perdeu a criança, está num período que ela poderia estar com a criança. Sim. No puérpero que fala, né? Puerpério, isso. Puerpério que fala. Então, tem tudo isso que, assim, a pessoa fala, saiu do hospital, morreu, acabou. Segue a sua vida. Né? Acabou, morreu, enterrou, acabou, morreu, segue a sua vida. Em muitas mulheres o leite desce. Tem cesariana, tem a cicatrização da cesárea, toda a recuperação da cesárea, até o corpo voltar ao normal, tem tudo, as questões dos hormônios, fora a cabeça, como é que fica, que no momento que é para ter um nenenzinho ali, não tem. Então, eu sei, é um momento difícil você sair dali e ir para um advogado e procurar uma justiça, ir numa delegacia. Vou reforçar também, tem no meu Instagram, tem algumas coisas que eu digo. A mulher que sofre a violência obstétrica, ela tem até 5 anos para entrar na justiça. Não precisa ser no primeiro momento, 1 ano depois, se ela não estiver bem, não precisa entrar. Mas é importante juntar. Você acha que aconteceu alguma coisa de errado? Você tem certeza que você sofreu alguma violência?
junta todo o seu pré-natal, pede o prontuário para o hospital. Eu já vi muitas mulheres dizer, o hospital diz que eu não posso ter acesso ao meu prontuário. Pode. Toda mulher, todo mundo que passa no hospital tem, todo paciente tem, ele pode ter acesso ao prontuário, porque o prontuário é um documento nosso dentro do hospital. Então, não é você pegar o prontuário do hospital, você solicita uma cópia do seu prontuário para você ter esse documento na sua mão. Sim. Então, eu acho muito importante você ter o máximo de provas, vamos dizer assim, E Raquel, para poder fazer isso. um pouquinho, eu estou tentando seguir aqui os comentários. A doutora Larissa, ela está perguntando aqui, né, pelo ultrassom, com quantas semanas você estava? Foi uma pergunta, acho que do começo, né? Agora que apareceu aqui para mim. Porque se mais de uma semana pela diferença, pelos protocolos, é pelo ultrassom e não pela menstruação, né? Então, esse cálculo seria mais pelo ultrassom, Sim. né? Eu fiz um ultrassom e agora, se eu não me engano, aí eu não sei dizer o dia que eu fiz o ultrassom. Eu sei que no dia que eu fiz o ultrassom, que eu estaria completando 39 semanas, né? No ultrassom estava de 36 e 6 dias. Então, eu estaria completando 37. Ela estaria com 36 e 6 dias. Olha, Então, isso 36 não. Não, 36 não. 36, 30 e... É. Tipo assim, Aham, era ainda essas 2 semanas que eu sabia, sim, estava ali constando isso. entendi. Isso é Então, ela, muito importante, né? Porque se a gente sim, considerar o bebê a termo, que a gente fala, né? Que ele tá, né? Pronto, ela acima de 37, né? Então, se ela tava com 36, né? 36,6 eu estava completando 37. Eu Então, estava de 39. A indução foi feita com 41. Então, tipo, aquelas 41, eu estaria completando 40, vamos dizer assim. Era a hora dela nascer. Ela estava, então, realmente, né, 39, 40, eu estava entrando em trabalho de parto. A indução realmente foi desnecessária, porque eu estava bem, a nenê estava bem, e eu ainda estava entrando em trabalho de parto. Não tem essa de, o trabalho de parto não evolui. Eles nem deixaram o trabalho de parto acontecer. Porque no domingo eu fui numa maternidade ter um atendimento para saber se estava tudo bem. Porque, se eu não me engano, eu tinha comido alguma coisa que eu passei mal. Eu acho que eu comi uma carne. Eu estava com 1 centímetro de dilatação no domingo. Na quarta-feira, 3 dias depois, eu estava de 3 centímetros. Então, o trabalho de parto estava naquela semana acontecendo. Não tinha por que fazer a indução. Se eu estava bem, se ela estava bem. Não estava, ela vai passar das 42 semanas. Não. Estava no prazo, entendeu? E eu vi que ela colocou a informação passada a você. Sinto muito, a indução por protocolo é dobrada a dose da bomba a cada 30 minutos. Sim, é feito isso com uma dosagem mínima, né? E se o trabalho de parto não está evoluindo, né? Pelo que eu li, e algumas doutoras também me disseram. O meu trabalho de parto começou muito forte, muito rápido. Quando aconteceu, né, que eu peguei o meu prontuário na mão, eu levei até o médico que me atendeu na gestação e ele olhou o meu prontuário e ele falou para mim: essa alta dose de medicação que rompeu o seu útero. Então, ele realmente eu não sei qual é a dose, se é 1, 2, 10, 15 ml. Eu sei que colocaram 12 ml de ocitocina no soro de meia em meia hora. Entendeu?
Então, essa alta dose realmente que estourou o meu útero. Eu digo que se eu tivesse em casa e tivesse estourado o meu útero, foi uma fatalidade, né? Se eu tivesse há 40 horas, 30 horas no hospital, e aí com tanta força que eu estaria fazendo, rompesse o meu útero, tudo bem, é uma fatalidade. Mas não foi. Realmente foi a alta dose de medicação que eu recebi. É contra fatos, não há argumentos. Foi um erro. E a gente, né, a Raquel está comentando aqui, né, essa parte da questão do parto, né, toda essa evolução do parto, a questão, né, ela deu uma resumida, mas a questão mesmo, quando a gente fala da violência na maternidade, né, eu coloquei esse tema da nossa live, e ela pode ter dois sentidos, né, violência na maternidade, quando você é mãe, o que você pode sofrer, e violência na maternidade, quando você vai para o hospital, né, na maternidade, né. E aí, se a gente for pensar, essa Tem violência, muito. ela não é só ali com o médico, né? Porque se a gente for falar da violência obstétrica, né? Estamos falando sobre Não é só o médico, né? não É, só o médico, né, gente? Eu acho que é bom a gente sempre falar, até as pessoas poxa, cansarem de ouvir, né? Porque daí entra na cabeça de todo mundo, né? Então é uma violência que, infelizmente, né, as mulheres podem sofrer de outros profissionais da saúde, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Então a gente vai iniciar essa parte para ir analisando, porque a Raquel trouxe aí relatos, né, da questão da equipe, né? Não só ali do erro médico, mas outras questões na falha de um atendimento ali, que não foi nada humanizado, né? Porque é muito da forma também com que o profissional fala, né, ali. Porque, poxa vida, você está lidando com uma mulher num período mais vulnerável da sua vida, né? Num período ali muito esperado, mas de muito medo, algo desconhecido. Poxa vida, né? A Raquel, ela já tinha dois filhos. Era a terceira gestação dela, mas era tudo muito novo, né? Era o parto da filha Melissa, né? É uma criança diferente, é uma história diferente, né? Às vezes, para o profissional, é mais um que está ali, mais uma que está ali, parindo, né? Então, essa questão, eu acho que é bom a gente refletir, né? Os profissionais, né, que estão assistindo a gente ou que vão assistir depois, né? A gente tem que tentar manter essa humanização. Eu sei que é difícil, né? Às vezes essa área tem que manter o distanciamento, mas a gente precisa manter o equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, não pode ser muito frio, né? Claro, não pode ser chorar junto ali, né? Mas também não pode ser muito frio, né? Tem que ter ali o equilíbrio, porque as pessoas precisam disso, dessa palavra, dessa postura mais acolhedora. A gente vê a diferença na evolução de um trabalho de parto, por exemplo, né? Quando a mulher ela se sente segura com aquela equipe, ela tem uma atenção, eles informam, né, o que está acontecendo, qual é o próximo procedimento, né? Porque quando a gente está ansiosa, a gente fica fantasiando, né? Fica fantasiando e às vezes pensa coisa negativa, né? Aí se tem alguém ali para falar para você alguma informação, olha, né, agora vai acontecer isso, o passo a passo, né, do que você vai esperar, né? A ansiedade lá daquela parturiente vai, né, diminuindo. Então, nossa, gente, isso é algo que todo profissional que lida com gestantes precisa ter, né? É um requisito muito básico, né? E é algo que infelizmente você não teve, né? é o que a gente fala assim, o pessoal romantiza muito a maternidade. Assiste filme, vê documentário. Se vê documentário, vai ver várias violências. Só prestar atenção. Vamos chegar, né, nesse ponto. Mas é assim, você coloca no Google o que é parto humanizado. Você vai ver uma mulher grávida, ou deitada, ou de cócoras, com 3, 4, 5 enfermeiras do lado. Eu estava dentro de um hospital. O que eu queria? O que eu precisava ter do meu lado? Enfermeira.
uma enfermeira que estivesse cuidando de mim o tempo todo. Sim, ela precisava estar ali o tempo todo. É o trabalho dela. Ela ia estar fazendo o quê sentada no telefone na outra salinha do meu lado se eu estava em trabalho de parto, aquela hora, na sala de parto? Eu precisava que ela estivesse ali comigo, entendeu? Então, são coisas assim, não dá para entender realmente. Ah, porque no meu parto eu tive num hospital tal e me colocaram numa banheira. Dê glória a Deus que fizeram isso. Ai, porque fizeram monitoramento do meu bebê o tempo todo. Que bom. Ai, porque mesmo com toda assistência, a minha bebê morreu. Sinto muito, sabe? Acontece fatalidade também. A gente sabe que acontece. Mas são aquele momento, se você não prestar atenção, é fatal, sabe? É uma vida que está ali. Tanto a mãe quanto a criança. Porque o trabalho de parto, né, é algo lindo quando sai tudo bem. Mas é muito complexo você ter um filho. Não é nada. Né, o corpo muda. São várias coisas que estão ali. E o que eu digo é, não, a assistência. Se eu, né, eu não estava na minha casa, deitada na cama, esperando ela nascer. Não, eu estava dentro de um hospital. Então, era o mínimo que eu precisava, era de uma assistência. E eu não tive. Eu acho que, né, o objetivo, né, da gente estar falando novamente, né, porque para Raquel, gente, né, ela tem que ficar recontando, né, toda vez a história, né, não é fácil, né, mas ela tem aí um objetivo, né, que é justiça, né, pela filha Melissa e também por outras mulheres, né, evitar, né, que aconteça isso com outras crianças, outros bebês, né. Então a gente precisava pensar numa melhoria aí, numa questão do coletivo mesmo, né? Melhorar a assistência, né? Já desde o pré-natal, né, Raquel? Porque a gente tem visto aí, né, muitas negligências, principalmente No pré-natal. no pré-natal, né? Às vezes o gestante está com pressão alta, ela está com indicação de diabetes gestacional, né? Tem os níveis lá. Eu não sou profissional da área, tá, gente? Mas Eu. eu sigo É. alguns profissionais que eles estão chamando atenção para essa parte, né? Sim, Obrigação, né? Eu trabalho com gestante, eu tenho a obrigação de ter uma noção, pelo menos, né? E esses profissionais sim, que são médicos estão chamando atenção para isso, né? Tem médico que não está sabendo nem fazer um pré-natal, nem preencher uma caderneta de gestante, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente tem que rever, principalmente já no pré-natal, para que, né, evite-se aí de acontecer esses problemas, esses erros médicos, né? Porque lá atrás também já começou, né? Uma falha muito grande, né? Porque se essa gestante é de alto risco e ela não foi encaminhada, né, para um alto risco, por exemplo, já começa aí, né, uma falha. sim. E aí ela vai chegar lá É, na idade. eu tenho algumas mães, eu tenho alguns relatos de mães e até histórias que às vezes elas contam e eu não gosto de interferir, né, na história, mas porque eu participo de grupos de mães de luto. Então, são mães que perderam seus bebês por diversas formas, por diversas coisas. E eu vou dizer que a gente olha para a história, né, o que aconteceu com a dor ali, e muitas histórias poderiam ser evitadas. Sim, Muitas. sim. Muitas, né? Não é brincadeira. O que são coisas assim que se fosse prestada atenção lá no começo, ai, porque o meu bebê morreu com 8 meses na barriga e ninguém sabe o que é. Tem algum exame falando, tem alguma coisa falando. Só que não foi prestada atenção, ou não foi feito o exame correto, ou não foi, sabe? Alguma coisa tem. Que acontece, fatalidades, a gente sabe, vou reforçar novamente, não é querendo falar que toda criança que morre foi negligência, não é isso. Mas você ter plena certeza que você teve um cuidado e um acompanhamento
e acontecer uma fatalidade, é uma coisa. Agora, quando você tem um erro, ele vai ter consequências. Tem crianças que nascem com sequelas, com danos. Por quê? Porque teve esse mau atendimento no pré-natal. Sim, Também tem isso. sim. Porque o meu filho nasceu assim, mas eu não tenho histórico na família, não sei por quê. Foi um erro também. A médica que atendeu a minha filha falou, né? Falou para o pai. Imagine se o senhor leva a criança para casa e ela fica numa cama pro resto da vida. Realmente, se a Melissa sobrevivesse, aquelas 3 horas que ela ficou sufocada dentro da minha barriga, ela ia ter um dano. Ela ia ter um dano. E eu poderia achar que foi normal. Foi uma complicação minha e ela nasceu assim. Não, não foi, gente. Se eu tivesse com ela numa cama hoje, foi um erro médico, sabe? Foi por um erro. E eu acho que a gente não tem que aceitar. Acontece coisas, acontece, mas eles estão ali para isso, eles não têm um diploma. Eles não se prevalecem muitas vezes da autoridade que eles têm, porque eles são concursados, diplomados e não sei o quê. Então, eles têm que ser punidos também quando acontece alguma coisa. Então, eles têm que ser responsabilizados quando algum erro acontece, sabe? E isso a gente tem que cair em cima, sabe? Às vezes, não é a história de reviver. Eu revivo isso todo dia. Quando eu acordo, quando eu vou dormir. Eu vejo que muitas mães ficam, eu não vou entrar na justiça, porque eu não quero reviver. Ela não vai entrar na justiça, ela não vai. Só que ela vai reviver todos os dias isso, essa dor. Não adianta querer negar isso. Por mais que a gente seja forte, a gente entenda, a gente aceite, isso vai ficar com a gente pro resto da vida. Isso esse luto, eu vou dizer que é uma sequela. A gente não fica sequelado também por algumas coisas. Esse luto também é uma sequela que a gente vai carregar pro resto da vida. Então, é que eu digo, eu vejo muitas mulheres que vê meus conteúdos e grávidas e não repostam, não se informam, não assinam a petição. Eu não obrigo ninguém a fazer nada também, né? Mas assim, é importante cada um saber o que pode acontecer, sabe? Quais são os riscos e ter a empatia. Eu não fiz nada para que isso acontecesse comigo. Eu estou sendo castigada. Ela fez alguma coisa para eles. Não foi normal isso. Não, eu não fiz nada, gente, nada, sabe? Então, o que eu falo é a importância da denúncia. Se você acha que aconteceu alguma coisa, faça apenas uma denúncia. Pega um telefone, liga. Tem vários métodos aí para fazer uma denúncia. Diga o que aconteceu, porque aí vai haver uma investigação sobre o que aconteceu, e se realmente eles verem que não aconteceu, vai ficar por isso mesmo, e se aconteceu, eles vão fazer uma investigação para que não aconteça mais. Então, a importância da denúncia é essa. Eu poderia estar quietinha aqui no meu canto, poderia estar com o processo rolando em segredo de justiça, não estaria falando nada na minha rede social, poderia estar aqui quietinha na minha. Porque eu não vou mais ter outro filho. Eu não vou mais passar por uma nova gestação, eu não vou parir de novo, eu não vou ter que entrar numa maternidade de novo para passar o que eu passei, eu não vou. Só que eu não quero que ninguém passe. Eu não quero saber que uma amiga minha está grávida, feliz, e de repente, na hora do parto, a criança morrer, sabe? Eu não quero, por um erro. Então, tipo assim, isso não pode acontecer. Não pode. A gente não tem que aceitar mais. Eu acho que a gente tem que compartilhar, sim. A gente tem que ajudar. A gente tem que estar ali para estender a mão também, sabe? Eu falo, na minha petição tem mais de 30 mil visualizações. De assinatura tem 7 mil assinaturas. Então é muito pouco, porque a pessoa visualiza e não assina, por quê? Porque, sabe? É uma coisa assim. Aí vem aquela história, mas torce, apoia, compartilha uma coisa de um artista, um desconhecido. Mas a sua amiga que sofreu,
uma pessoa que você teve uma empatia ali, uma pessoa, não, você não vai fazer nada, você vai escutar e vai virar os stories e pronto, acabou. Sabe? Não, não é assim. Eu acho que a gente só vai mudar alguma coisa dando a mão, se juntando, compartilhando, dando informação. Eu não queria estar aqui, sinceramente, Sim. falando tudo isso. Eu preferia estar aqui em casa com a Melissa, quietinha. Eu não queria estar passando por isso. Mas eu tenho que falar, eu tenho que expor. E não só por mim, por ela e por todas as mães que eu vejo que perderam seus filhos e que não tiveram forças para falar, e que nem com a família podem falar, que a família não quer que fale mais, né? Então é muito difícil. Além de eu carregar a dor do luto de perder minha filha, eu não tenho mais o útero, isso me isso eu estou com bastante sequelas, vamos dizer assim. Eu não sou a mesma, né? Tanto fisicamente como emocionalmente, né? Muita coisa muda. E o dia a dia, né? Tudo muda, tudo. Nada é como antes. E é muito difícil. Mas eu vou estar aqui ainda, vou lutar, vou fazer isso porque eu não digo que as outras mães fizeram, mas eu não vou me acovardar jamais. Eu vou lutar, mesmo que sozinha, mesmo que eu esteja lá no fórum sozinha, eu quietinha, eu contra um médico, hospital, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, porque eu perdi a minha filha. E aí você trouxe, né, essa questão até do apoio, né? E aí eu estava refletindo aqui, né? Essa semana a gente fez uma live também com uma pessoa muito querida que teve várias perdas, né? No caso dela foram abortos, foi difícil, e ela trouxe a questão do luto, que às vezes a própria família tem uma dificuldade, né? Ela queria falar, mas ninguém estava querendo ouvir, né? Porque eles estão também no luto, né? Cada um do seu jeitinho, vivendo, né? Esse luto, mas é importante, né? Você dar esse espaço, você escutar, né? Por isso que é legal ter esses grupos de apoio, né, Raquel? Eu acho que é um canal muito, muito importante. Às vezes, onde você realmente vai ter ali um acolhimento, alguém que te escute, alguém que te entenda, né? Que saiba do que você está falando, que não vai te julgar, né? Que às vezes vai trazer aí às vezes uma reflexão, ou só escutar, na verdade, né? Porque eu acho que desde a live da Carol, ela falou a questão, né, que as pessoas têm uma necessidade de resolver a questão do luto, né? Que foi essa fala da médica para o seu marido, né? Fica É, claro, né, querer que ela não deu confortar. conta, né? Ela não deu conta, e aí ela, né, achou um jeito de resolver, né? E aí acabou piorando ainda mais a situação, né? É, é assim, quando a gente quer falar para a pessoa sabe, né? Assim, a gente não se abre para qualquer pessoa, a gente não fala para qualquer um. Eu não vou falar assim do nada dela. Algum, algum, alguma abertura eu vou ter para falar dela, e se eu me sentir confortável, eu falo. Eu já muitas vezes quis falar dela para alguém, só que eu desisti, porque geralmente a pessoa vem com histórias dela mesma, né, para mim confortar ela, né, e Comparando o luto, o meu luto foi mais. comparando dores, né, e acaba que, ou então vem com esse tipo de conforto, né? Ah, foi melhor assim, ah, imagina, não sei o quê. Então, tem frases que é melhor não falar. Escuta, gente. É uma coisa que a gente tem que aprender, é escutar. Se a pessoa quer falar, deixa ela falar. É o momento dela. Eu encontro, né? Acho que a vida se encarrega de ter esses encontros, né? Não sei se a gente encontra uma pessoa, eu já encontrei várias mães no meio do caminho, né? Dessa trajetória aí de 1 ano e 8 meses, que perderam os filhos, e a gente sentou para conversar
E eu contei da minha dor e ela contou da dela. Dores de 40 anos atrás, de 20 anos atrás, coisas que ela não falam mais ou não falam para qualquer pessoa, nem para a família, e acaba compartilhando porque acham apoio ali. Por quê? Porque eu também virei escuta, sabe? A gente sabe que tem hora de falar, mas tem hora de escutar. Então eu acho importante falar isso. E não se intrometer também, né? Tipo, tem hora que essas falas assim, não, mas você está sendo castigada porque você falou mal da vizinha e foi por isso que você sofreu. Gente, Você, né, você sofreu isso porque você matou um gato e aí Deus está te castigando e matou tua filha. Tem coisas assim absurdas que as pessoas inventam e acham que tem que falar ou passar isso adiante para outra pessoa, né? Como eu escuto, mas o hospital que você sofreu é referência. Mas o hospital que você sofreu, eu tive 2 filhos maravilhosos, tive um atendimento maravilhoso. Que bom, que bom. Não acontece com todo mundo. Eu não fiz nada para que eles fizessem isso comigo, mas ali são pessoas, entendeu? Então, eles são pessoas lidando com pessoas. Eles podem errar como todo ser humano erra, sim, só que eles estão cuidando de vidas. E ali um erro é fatal. É isso que a gente tem que pensar. E hoje a gente está falando desse tema exatamente para alertar, né, as pessoas, os profissionais, que enquanto a gente fica quieto, tá tudo certo, né? Então tá tudo bem fazer uma episiotomia, né? Tem a fala nem sei o nome dele, nem decorei o nome lá do Ministério da Saúde, que falou no lançamento da caderneta da gestante. Não sei se vocês estão acompanhando, gente. Teve o lançamento aí da nova edição da caderneta da gestante 2022. Mudou até a capa, né? Agora verde e amarelo, né? E aí ele teve a cara de pau de falar, né, que uma nova de Cristeler, que é aquela que vem alguém em cima da barriga, sobe em cima da barriga, empurra, né, para ajudar, né, O neném nascer mais rápido, né, que é algo suave em cima da barriga, né, porque não foi na barriga dele, né. Gente, eu achei um absurdo isso. Não sei se vocês estão. Eu achei um absurdo a fala dele. E os ativistas e os leigos. Sim, Eu sim. realmente não sou concursada, não tenho diploma de médica, só que o pouco que eu sei, eu garanto que eu sei mais do que ele. Então, ele não tem que falar ativista, nossa, eu quero que ele perca um filho para ele poder ver o que, que é isso. Ele poderia fazer essa manobra, essa epísio na mulher dele, na filha dele, né? Aí não faz, né? Então, eu fiquei assim, gente, eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, a gente não pode retroceder dessa forma. Agora que a gente está ganhando força, está tentando informar mais a população, principalmente as mulheres, sobre o que é violência obstétrica. Vem alguém, né, que é uma referência, né, no sentido de ser alguém da política pública ali. Deveria ser uma boa. Ele quer tapar o sol com a peneira. Desconstruindo tudo. É um retrocesso de direitos e muitas violações. O Avan acabou de colocar, é isso mesmo. É um retrocesso, né? E aí, hoje a gente está aqui, ó, tentando falar, né? Raquel trazendo a história dela, o que ela passou, né? E aí vem um profissional, né? Como ele é médico, ele acha que ele, né? Tem aí o lugar da fala, né? Mas não tem, gente, né? Eu acho que primeira coisa, né? Ele tinha que passar por isso, né? Tinha que ir lá sofrer essa manobra aí para ele ver se é suave mesmo, né? É um absurdo, gente, é um absurdo. São profissionais que não estão se atualizando, que não passa nem perto da humanização, né? É ainda. E lembrar que a mulher não precisa também ter um atendimento, se ela não está se sentindo bem no atendimento, troca de médico, tenha uma Sim, segunda opinião, sim. né? Eu nas 3 gestações, eu vou dizer, cada gestação é muito diferente da outra. O corpo muda, né? Tudo é modificado.
a fala que eu escutei de algumas médicas, mas tudo é, agora me fugiu a palavra, mas tudo tem que ser um procedimento, tudo tem que ser não sei o quê, tudo, como é que fala? Negócio de medicina, tudo é pela medicina, é estudado, não sei o quê. Mas eu vou dizer, tem que escutar a mulher e saber o que está acontecendo ali na hora. Sim. A mulher pode, eu já vi mulheres que têm indicação de cesárea e chega na porta do hospital com contração e a criança nasce normal, natural, nasceu ali de parto normal. E a mulher estava com indicação de cesárea, Sim, entendeu? sim. Então, é tudo bem que tem essas coisas científicas, porque a gente faz o ultrassom, a gente conta da menstruação, a gente faz. Presta atenção no que está acontecendo com aquela mulher. É isso que eles não estão fazendo. Estão fazendo mecânico. Que ela está grávida de tantas semanas, vamos fazer isso. Que ela está com isso, vamos fazer cesárea. Que ela está com aquilo, vamos fazer. Não é assim. E olha, eu vou falar para você que está acontecendo coisas horrorosas, principalmente quando a gente pensa naqueles médicos que fala-se muito por aí, os cesaristas, né? Que adoram fazer uma cesárea. Esses dias eu escutei, né, uma história de uma moça que foi com o esposo passar no médico, ele estava meio com um resfriado, e olharam ela ali e falou: Ah, vem aqui, vamos fazer a sua cesárea. E ela estava de acompanhante. Gente, isso é um absurdo. E ela, mãe, primeira viagem, pegou e foi. Ah, Gente, olha, é brincadeira, viu? É brincadeira. Tem hora que não dá. Não dá pra gente aceitar, né? Do jeito não, que tá. É um desrespeito não. com a vontade da mulher, né? Então, quando a gente fala de violência Já na ouvi- maternidade, né? a mulher também tem que estar ciente sobre as violências, né? Porque Exatamente. muitas também aceitam, né? Tem mulheres que o primeiro filho. Eu não quero sofrer a dor do parto, eu vou marcar a cesárea. Meu filho vai nascer tal dia, né? Sim, Então ela está ciente que ela também está. porque Tá, ela então, mas aí tem estudos que ela foi desencorajada já no pré-natal pelo médico a optar pelo parto normal, né? Tem estudos pela cesárea. mostrando É, que tem, no começo, a maioria das mulheres, na primeira consulta, elas chegam e falam, olha, eu gostaria do parto normal. E aí depois eles pegam essas mulheres no final da gestação, são pouquíssimas que continuam. Por quê? O médico que já desencoraja, né? Porque o próprio médico, às é, vezes, ele não sabe mais o que é um parto normal, né? Porque ele sim. já perdeu a prática, ele está acostumado com a questão da cesárea, tudo agendado, é bom para o hospital, é bom para todo mundo, né? Menos. Foi o que aconteceu nesse hospital que aconteceu comigo. Ele é referência de humanização. A maioria dos partos que acontecem lá é humanizado, que eu não sei que humanização é essa, que eu não tive. E é normal. Então, tipo assim, eu também não entendo isso. Me falaram sobre o plano de parto e tal, 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 que a gente tem que chegar lá, não sei o quê. Quando eu cheguei com o meu prontuário nesse médico que estava me acompanhando do pré-natal, do último mês, como era atendimento pelo SUS, não me marcaram com ele, entendeu? Então eu tive que passar no posto, né? Toda semana, passar no posto lá, porque não tinha agendamento mais para ele no finalzinho da gestação. E aí, quando eu cheguei lá nele, com o prontuário, ele tinha me falado assim: eu não fiz nenhum papel para você, nenhuma carta de cesárea. E aí eu falei: não, no último mês a gente não teve acompanhamento, porque ele sabia realmente que ela ia ser grande, né? E aí eu fiquei parando para pensar no trâmite lá que aconteceu, assim, meu primeiro foi cesárea, o segundo foi normal. A Melissa era outra gestação. Ela poderia nascer normal? Sim, poderia. Mas também eu poderia já nem passar pelo processo do parto e indução e ir para uma cesárea.
né? Eu estava ciente disso, né? E a minha questão ali como mãe de querer ou não querer alguma coisa não estava no meu alcance, entendeu? Porque se eu quisesse muito um parto normal, eu não pudesse ter, o médico tinha que falar: não, a senhora não vai ter parto normal. Vamos ter que ir por uma cesárea, né? Não ia ter como. Agora, empurrar um parto normal, porque o meu segundo foi normal, e fazer uma indução desnecessária, onde estourou tudo e quase me matou também, aí é culpa de quem? É minha aqui, né? Ou é dele? Então, assim, são coisas que a mulher tem que estar ciente também. Ah, é minha gestação. Eu não sei o que vai acontecer no final, né? É. E se a gente for pensar, né, o fato de parir é um ato político, né? A gente Também precisa, tem essa. né, brigar para melhorar as políticas públicas, tá? A gente, quando eu falo política, não partidária, né? Mas de política pública. A gente precisa melhorar, principalmente o acesso a mulheres que não têm informação, né? A evitar muito dessas violências, né? E se ela sofrer a violência, ela poder denunciar depois também, né? Eu acho que a crítica maior talvez em torno da caderneta da gestante, que é um pouquinho só que eu consegui acompanhar, porque está muito novo ainda, né? Essa discussão tá muito acalorada ainda, né? Mas é essa crítica, né? Que algumas informações elas foram tiradas da caderneta, né? Outras foram adicionadas e meio que deu brecha para continuar as violências obstétricas, né? Então, acho que é legal a gente refletir. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, sim, né? Tem gente que fala, ah, você só fica reclamando, né? Só fica criticando, e isso, aquilo. Não, gente, a gente tem que Fica um assunto chato, é. Para algumas pessoas é um assunto chato. Que sim, nem a minha história já virou uma notícia velha. A história da Melissa, para muitas pessoas, já é uma notícia velha, sabe? Já tem outras notícias na frente. Mas não é assim, gente. O que aconteceu comigo ainda está acontecendo. Depois da minha Melissa, vieram outras Melissas que também morreram por causa disso. Não com as mesmas consequências que aconteceu comigo, né? mas aconteceu. E a gente não pode fingir que nada está acontecendo, que é um procedimento normal, que é um procedimento comum. Eu não sei qual é a gente tem muita pressa na vida, né? Dentro da maternidade, eu não sei qual é a pressa que eles têm. Se a própria mulher faz o seu trabalho de parto, né? Então, tem 10 mulheres ali na sala de espera tendo nenê. Calma. Tem profissional ali que está contratado para dar atenção para 10, para 15, para 20, para 30. Antes de ganhar a Melissa, eu liguei para as maternidades e aí eu lembro que uma moça falou assim para mim: ah, moça, fica de olho na virada da lua. Na virada da lua, essa maternidade lota, meu Deus. Então, a gente sabe que é assim, né? Coisa lenda que a gente vê. Mas é assim, tá, e se mudou a lua, tem 50 mulheres ali ganhando nenê? Eles vão fazer como? Eles têm que dar assistência para essas 50, como se tivesse só uma ali ganhando nenê naquela hora, né? O problema não é o fato em si, é o que eles fazem. Essa generalização de, não, não 10% 90% das mulheres acontece tudo bem, 10% não. Então, deixa para lá. Não é assim. Né? Eu escutei do próprio médico que falou da ruptura. Eu perguntei para ele o que era aquilo, o que tinha acontecido, porque ninguém me informou. Como que meu útero rompeu e estourou e ele só virou para mim e falou: "Você ganhou na loteria". Foi como se você tivesse ganhado na loteria. A ruptura uterina acontece entre uma mulher em trabalho de parto entre 1 milhão. Então você foi a sorteada de romper o útero. Eu falei: "Nossa, como é que uma pessoa diz isso? Um médico dentro de um hospital, de uma maternidade, fala isso para uma pessoa? Que explicação é essa? Então, Eu leiga, poderia dar essa explicação, porque eu não sei.
Mas um médico falar isso? Por isso que, olha, Raquel, né, é muito triste ouvir esses relatos, que nem você falou, né? Infelizmente, o fato, né, do falecimento da Melissa não foi o primeiro, nem o último, nem está sendo, né, o último. Essa semana mesmo também, né, no trabalho mesmo, né? A gente tem contato com gestantes, infelizmente teve, sim, falecimento, negligência médica, né? É algo que eu vivo muito e eu percebo que a gente precisa melhorar a assistência à gestante. A gente precisa melhorar. A gente poderia, né, pensar, né, como melhorar isso. Acredito já na graduação, né, nas universidades, né, já tentar humanizar esse profissional, né, não só o médico, né, todos os profissionais, né, na cena do parto, principalmente, né, poderia ter uma lei aí para a inclusão das doulas, né, no SUS. Gente, olha, eu lembro da história, toda vez, né, que eu penso em como seria o modelo ideal, eu lembro da Carol lá em Londres, né? Porque lá eles têm um modelo que funciona, eles são referência. E, poxa vida, se tem um modelo que Aquilo é uma referência, né? Não o que o pessoal aqui no Brasil acha que é um hospital referência. Que né? essas histórias, como a da Carol, tem que vir a público, à tona, para as mulheres entender o que de fato é uma referência. Tem essa, né? Sim, e olha só, não precisa inventar roda, né? É um modelo que funciona, que existe, né? Lá, gente, no Reino Unido, eles têm as doulas, as enfermeiras obstétricas, e elas que coordenam, comandam o parto. Aí, se precisar, eles acionam o médico, né? Então, ali eles dão o quê? Protagonismo para essa mulher. Eles têm uma equipe humanizada, né? E eles têm uma equipe até, a Carol sempre fala e ai, eu ouço, né, a doula da morte, né? Se infelizmente o bebê vir a falecer, ela tem esse suporte, né? O luto é muito respeitado, né? Coisa que aqui a gente não vê. Aqui eu acho um absurdo, um desrespeito total, né? Não dá o tempo da mãe de cair a ficha. Ela tá voltando, às vezes, numa cirurgia, né? No seu caso, tá voltando a cirurgia, da cesárea, enfim, né? E aí, assina logo os papéis aqui para enterrar a criança, né? E faz a mulher assinar ainda o papel, né? Não pode ser outra pessoa, tem que ser a mãe. E eu acho isso um desrespeito. Tem mãe que conta que nem saiu do hospital e já foram fazer o velório, porque não esperam ela se recuperar para ter o momento da despedida. Sim, Tem mãe que, assim, às vezes o nenê falece com algum problema ou acontece alguma coisa, eles nem dão para a mãe segurar, já levam o bebê e dali já vão fazer o sepultamento e a mãe nunca mais nem vê. sim. Então tem que ter todo cuidado. Isso É também uma é violência. violência, Isso também é uma violência, né? que é que ninguém diz, né? Sim, sim. E aí eles aproveitam que o momento de vulnerabilidade, o estado de crise que você está ali, né? Você está numa crise mesmo. É um momento muito delicado. Você às vezes nunca passou por isso, né? Na sua vida, de perder alguém, né? E você nem sabe como que funciona, né? E aí fica, né? Ouvi esses dias, né? Fica a equipe lá cobrando quando que vocês vão retirar essa criança daqui, né? Como se fosse um objeto. É muito triste ouvir isso, né? Então, se tem profissionais assistindo a gente, por favor, gente, né? Vamos melhorar, né? Se vocês conhecem um colega, dá um toque para esse colega, né? Vai estudar um pouquinho, se atualizar, né? Que existe formas de acolher uma família, não precisa de muito, gente, né? Não. Uma palavra assim, sinto muito, eu tô aqui se você, né, se você precisar de alguma coisa e só não sabe o que falar, fica quieto, né? Acho que a gente sempre fala sobre isso, né, Raquel? Não sabe o que falar, É, mas também seja presente, vamos dizer assim. Fica quieto, mas pode ficar ali do lado. Fica aqui, abraça, é, abraçar, porque a maioria das pessoas somem, desaparece. Aí você já está num momento vulnerável, você já está num momento sozinha,
você ainda escuta das outras pessoas, eu tenho meus problemas. Então tá, eu também tenho meus problemas, eu também tenho, mas eu acolho todo mundo, mesmo com os meus problemas, sabe? Então eu acho que eu já escutei até de muitas outras mães falar, eu me sinto totalmente sozinha, eu não tenho mais amiga, não tenho mais amiga de trabalho, ninguém mais fala comigo, tá todo mundo vivendo e eu fiquei. E isso é muito triste, isso é muito triste. Eu acho que o que você não quer para o outro, né, você não faz. A gente não sabe o dia de amanhã. É Sim, que nem eu falo. Você exatamente. não sabe se amanhã você vai precisar de um médico e amanhã você vai no médico e vai receber um remédio errado. Ou você vai lá, você sofre um acidente e eles amputam a outra perna que estava boa, como já aconteceu. É um erro. Então, eu acho que é assim. Se você não quer estar presente, some. Realmente some, tchau. Mas não fique nesse, sabe, nesse negócio de abandono. No momento que a pessoa mais precisa, sabe? Eu sinto isso. Eu tenho as minhas necessidades de ficar sozinha, de estar no meu momento, mas eu também tenho necessidade de conversar, ou de acolher outra pessoa, ou de querer contar uma piada. Eu também não choro o tempo todo, não é assim, Sim. né? Eu quero assistir um filme, vamos fazer alguma coisa. É isso que as pessoas não. No show, né? É, no No show, show. Tá no chegando. show, e é uma coisa significativa, né? A Melissa mexeu Sim, numa música, então essa música eu sei que eu vou chorar, mas é assim, faz parte. Então, tudo daqui para frente tem um sentido a mais. sim, Dolorido, mas faz um sentido. sim. Mas é aquela história, eu acho que nem a gente não está sujeito a não passar por isso. Todo mundo está. Infelizmente, né? A vida não é fácil, a vida não é bonitinha, não é um mar de rosa. A gente não está numa bolha bonitinha e está tudo bem. Não. Então a gente tem que acordar, passar informação. A realidade é essa. Aconteceu comigo, pode acontecer com outras. Quanto mais informação, melhor. Eu sei que eu já salvei muitas mulheres, já chegou muitas mães que estavam para ter neném e quiseram conversar, e eu mesmo dolorida, eu compartilhei o que aconteceu, e essas mulheres hoje estão com seus filhos no colo, né? Então, eu acho que não custa repassar a informação. Com É certeza. para isso que a gente está aqui. Olha, nosso horário aqui já até voou, gente. Agora que eu olhei aqui, gente, como assim, né? A Raquel aí tem outros compromissos, tem que descansar, tem show aí domingo, né? Já trabalhou Não, se eu ficar hoje, falando, a gente vai ficar aqui horas batendo né? papo, mas tem muito assunto, né, para falar. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Mas eu acho que as pessoas o pouco que a gente fala, acho que as pessoas já conseguem absorver um pouco da realidade Uhum. e querer mudar um pouco as coisas. Eu acho que vai chegar uma conversa, um momento que eles vão lembrar, Sim, né, eu escutei isso. Então é bom compartilhar a informação. sim. A gente não está aqui à toa também. Eu acho que todo mundo fala, você tem um propósito. Então eu acho que o propósito é esse. Vou cansar as pessoas com esse assunto, Sim, isso. mas é para um bem, né? Não é para o mal. Exatamente. Raquel, ai que delícia conversar com você. Apesar, né, da gente ter que falar de algumas coisas tristes, mas eu vejo que você tem essa missão mesmo, né? E é bom a gente poder aí ver, né, sua evolução também, né? O fato de você conseguir atingir mais pessoas, né? Você está dando esse retorno, né, para as pessoas que te procuram. Que bom ouvir isso, né? Que essas pessoas estão te procurando e que está dando certo. A gente tem que focar nisso, né? Nesse retorno Sim, positivo, né? As pessoas que não apoiam, que, né, às vezes não dá atenção, elas estão perdendo, né, de ter essa oportunidade de evoluir junto com você, tá? Muito obrigada, né, por esse tempinho, né, aqui com a gente. Pessoal, não se esqueçam, a petição da Raquel está disponível tanto no meu perfil quanto no dela.
Entrem lá, leiam com calma, tá? Porque hoje a Raquel só deu uma resumida, mas ela tem a história dela. E assinem, é coisa rápida, tá? Super rápido, né? E qualquer dúvida, entre Eu quero deixar claro também assim, para que é a petição? isso, explica aí para o A, pessoal. peti- a petição é para fazer justiça também, né? Para Melissa, para expor a história, mas é assim, é para juntar no processo, né? E para assim, encaminhar essa petição, essa história para o Ministério Público. Quanto mais assinaturas, significa que todas essas pessoas estão cientes dos acontecimentos para chegar lá e eles fazerem a averiguação, fazerem a investigação, entendeu? Do que realmente está acontecendo. Porque o que acontece? Muitas mulheres saem da maternidade, sofrem a violência e vão embora cuidar do nenê e não querem denunciar. Aí acontece outras mães sofrendo violência, 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 até que uma vai lá e denuncia. Aí chega lá no Ministério Público, essa única denúncia, e aí o Ministério Público vai falar, ué, mas só você está dizendo que sofreu isso? Sim, Então, para ganhar. aí geralmente não tem aquela força Aham. para poder fazer uma investigação. E outras mães vão sofrendo, 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 sofrendo. Então, o dar a mão e o fazer é isso, Sim. entendeu? Uma causa Aquilo não é só por mim, é uma causa, é uma coisa que precisa ser, pensando no bem. é um coletivo. Sim, sim. Que a partir, né, desse julgamento, né, você tenha, né, aí o seu retorno do seu caso específico, mas que haja, então, né, a resolução que melhore, que as pessoas sejam processadas, né, até presas, sei lá, né? Vai ter um desenrolar. Mas que tenha uma conduta diferente daqui para frente. Que Exato. eles saibam como lidar. Essa nova geração que está estudando já chega formado na maternidade, no hospital, com essa cabeça do que pode acontecer, entendeu? Dos atos que eles podem, né, fazer. Então, tipo assim, eu acho que a denúncia é importante, você apoiar uma causa, né? A minha justiça para a Melissa é uma causa, entendeu? Não é só a justiça para ela, por Sim, mim, é para todo mundo, entendeu? Então, às vezes eu falo, eu estou aqui falando e estou lutando sozinha. Poxa, um monte de mulher grávida e ninguém está nem aí. Mas eu não, eu canso, mas eu estou aqui. não, E eu vou continuar, porque alguma coisa vai ter que, alguma coisa vai mudar, alguma coisa tem que mudar, entende? Então é para isso, é ter força, é a pessoa entender que, eu vou assinar para quê? É para isso, gente, é para ter uma união de força, que eu sofri agora em 2020, eu sofri há 22 anos atrás do meu primeiro filho, violência obstétrica. E eu saí da maternidade com meu filho no colo e não denunciei. 10 anos depois eu tive o segundo. Sofri violência obstétrica e não denunciei. Também não tinha nem informação de onde eu denunciava, o que eu poderia fazer, mas hoje as pessoas sabem o que fazer. Então eu falo, tem que denunciar sim para ter essa força. Geralmente a gente conta para amiga, a gente, é um episódio ruim que aconteceu, mas tem muitas mães atrás que sofrem até muito mais, como eu. Então a gente não tem que aceitar. Esperar acontecer com a gente para a gente poder fazer alguma coisa. Eu peço desculpa também se eu estou muito brava ou falei muito. Às vezes eu estou até. a live é sua, Raquel. Você já é de casa aqui, fica à vontade. Viu? Brigadão, tá? Pessoal, corre lá depois então, hein? Vou encerrar a live aqui, depois vocês têm que ir lá no, né, no perfil para acessar. Por favor, hein? Vamos lá. Cada um fazendo a sua parte. Beijo, então. Obrigada, pessoal, que Obrigada. participou aí. Eu acho que eu consegui, né, acompanhar, acho que a maioria dos comentários aqui. Alguns acho que já sumiu aqui, mas deu certo. Pessoal, obrigada, Raquel. Boa noite, bom descanso, bom final de semana. Obrigada. Depois Boa você conta noite. do show, tá? Pode deixar. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Fica com Deus, viu? Até a próxima. Tchau. Você também. Tchau.